Oi gente, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para você. Você sabia que Dom Pedro II visitou a cidade de Salt Lake City, a capital de Utah, construída pelos pioneiros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Não? Pois assista esse vídeo todinho, porque eu vou contar tudo sobre essa viagem para você. Três pedidos para você. Primeiro, para você deixar um joinha no vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e assim indicar para mais pessoas. Segundo, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Isso me incentiva particularmente a produzir mais conteúdo para vocês. E terceiro, fique à vontade para deixar comentários, perguntas. Eu adoro interagir com vocês. Então, acredito que já seja conhecimento de todos vocês que a TV Globo iniciou a produção, que já está em exibição, da novela Nos Tempos do Imperador. E um fato curioso, interessante, bastante relevante da história do imperador foi a visita que ele fez aos Estados Unidos em 1876, onde nesta viagem ele visitou a capital de Salt Lake City, Utah. É de conhecimento geral que centenas de líderes políticos, religiosos e civis visitam todos os anos Salt Lake City, onde se encontra a sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Poucos sabem, porém, que esse padrão começou há muito tempo. Dom Pedro II foi o segundo e último imperador do Brasil. Ele se tornou imperador muito jovem. Um homem culto e muito elogiado que viajou o mundo. Em 1876, Dom Pedro II viajou para os Estados Unidos para participar da celebração do centenário americano e a primeira escala de sua viagem, que duraria 2 anos. Naquela época não havia Santo dos Últimos Dias no Brasil, mas ele incluiu na sua viagem uma visita à capital mais santa dos últimos dias do mundo, a cidade de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Dom Pedro II chegou em Salt Lake no dia 22 de abril às 20 horas e foi imediatamente ao Teatro Salt Lake, onde participou de um programa do humorista Alfred Burrett. Seu camarote estava ornamentado com os pavilhões dos Estados Unidos e do Brasil e a orquestra entoou o hino brasileiro. No dia seguinte visitou a Praça do Templo, onde viu o famoso órgão do tabernáculo e ficou maravilhado. Depois disso, Dom Pedro II foi observar com muito interesse os alicerces do Templo de Salt Lake, em construção desde 1853. Ao caminhar pela Praça do Templo, o imperador fez inúmeras perguntas relativas à fé religiosa e prática dos santos dos últimos dias. Pela natureza de suas perguntas e observações, Dom Pedro II demonstrou interesse à história da Igreja. Algo interessante nesta viagem lá em Salt Lake City é que o imperador ele foi assistir a uma reunião sacramental na capela 14 de Salt Lake City, e ao chegar lá, os líderes da época chamaram ele para sentar-se ao púlpito junto com os outros líderes do sacerdócio, mas Dom Pedro II preferiu sentar na congregação e assim assistir toda a reunião com aquela bela visão. Conta também que Dom Pedro manifestou suas impressões de Utah e dos habitantes posteriormente. Ele falou admirar a grande obra dos Mormons e seu progresso no vale, mas quanto à doutrina da igreja não entendia como o povo podia acreditar nas revelações de Joseph Smith e Brigham Young. Concluiu profetizando que a religião duraria pouco tempo antes de partir de Salt Lake City. Promessa essa que não se cumpriu, pois a igreja dura até hoje e conta com mais de 16 milhões de membros e é uma das igrejas que mais cresce no mundo, sempre com bastante expansão. E aí, o que você achou do vídeo?
E o que você achou dos comentários de Dom Pedro II em relação à fé, santo dos últimos dias? Deixe seu comentário.